Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. 2019 será um ano especial para os estudos da química. O principal intuito é propagar a comunicação do conhecimento químico em benefício da comunidade. Para isso, a ONU proclamou 2019 como sendo o Ano Internacional da Tabela Periódica e essa escolha não foi por acaso. Há 150 anos aconteceu a primeira tentativa de organização dos elementos químicos num formato bem parecido com a tabela periódica que a gente usa atualmente. Esse movimento que uniu os elementos há 150 anos foi de um cientista russo. Sim. Ele passou uma vida inteira para organizar esses elementos. Eu queria que você falasse qual foi a contribuição dele, de que forma isso foi importante para a química. Ah, sim. Então, na realidade, o Dmitri Mendeleev, né? Eu não quis me acreditar. É um nome muito bonito, Mendeleev. Ele foi um cientista que... O que acontece? Já tinham sido descobertos alguns elementos químicos, né? Em torno de 60 elementos, eram 60 elementos químicos. E eles sabiam as propriedades deles, né? Mas tinha que... É como fosse uma estante. Vou tentar falar de uma forma mais fácil para eles entenderem. Mas imagine uma estante, você tem 60 livros, né? Então, você tem as prateleiras, que você tem que organizar essas prateleiras, porque fica uma forma mais fácil, né, de até buscar aquele livro, acessar o livro, né? Então, o que ele fez? Ele organizou esses elementos químicos de acordo, uma ordem crescente de peso atômico, né? A massa do elemento químico. Então, ele pegou vários elementos e foi verificando as massas e distribuindo também com relação às propriedades que eles já conheciam, né? Então ele percebeu que a coluna, né? Você tem uma coluna, uma vertical, né? Coloca aqueles elementos na vertical, eles têm propriedades semelhantes. Ele percebeu isso, e isso é o que nós vemos na tabela periódica atual também, tá? Então foi assim, uma coisa muito... um achado, né, que verdadeiro, né, do que ele fez. Só que ele percebeu que, se ele colocasse em ordem crescente de peso atômico, ele verificou que alguns elementos químicos, por exemplo, o telúrio, né, e o iodo, ele teria que trocar a posição deles, né? Ou seja, o telúrio ele tem um peso atômico maior do que o iodo. Então, o iodo deveria ficar antes do telúrio. Então, tinha algumas inversões da posição dos elementos químicos, né? Então, isso aí que foi com que um outro cientista, né, que chama Henry Moseley, que é o que fez a atual tabela periódica, ele verificou, através de estudos de raio-x, já tinham sido desenvolvidos estudos de raio-x, e ele verificou que cada elemento químico, ele emitia uma frequência, né? E aí essa frequência, ela estava relacionada ao número atômico, o número de prótons do elemento químico. Então, quando nós observamos a tabela periódica, ela não é mais, né, organizada segundo um peso atômico, e sim o número atômico. Ou seja, ele descobriu que se ele organizasse no número atômico, dava certinho. Todos eles encaixavam, né, na tabela periódica. Então, a tabela hoje a gente utiliza a de Moseley, né, e a gente leva também as propriedades que o Mendeleev falou, né, que realmente o que ele fez também, né, complementou, né, e aí depois eles também deixaram alguns espaços, né, porque eles não conheciam muitos elementos químicos, então o número atômico, né, faltava ali, e esse faltar é porque não foi conhecido os elementos químicos. Isso foi sendo descoberto durante, né, alguns tempos adiante, aí foi encaixando tudo bonitinho. Tatiana, a grosso modo, teoria do conjunto, pertence ou não pertence? Isso! É isso mesmo. Então, assim, ele fez assim, a tabela periódica
foi assim um marco da química, né? Então, com ela nós podemos, por exemplo, trabalhar com nióbio, né? Então, o meu trabalho, por exemplo, eu sou professora da Estácio, né? Eu dou aula de química no curso de engenharia. Então, eu levo muito o meu aprendizado da pós-graduação que eu trabalho, né, com desenvolvimento de catalisadores. Então, eu modifico a estrutura, a molécula do meu catalisador, né, que tem a função de quê? Para que a reação aconteça, né, para a reação ter uma velocidade de reação que aconteça aquela reação, produção de hidrogênio, por exemplo, eu preciso de um catalisador, né, que vai, não vou falar tecnicamente, porque o pessoal não vai entender, mas imagine, com ele as coisas funcionam, né? Então a gente desenvolve e a gente estuda pela tabela periódica, a gente consegue observar os elementos e verificar, será que esse elemento químico eu posso substituir por aquele? Será que se eu substituir, mas não é qualquer um que eu posso substituir. Então eles têm propriedades químicas e físicas que nós temos que saber, né, para poder fazer essas modificações e obter um bom resultado. Tatiana, agora vamos conversar para a galera. Isso, né? isso. A química sempre, principalmente quando você vai chegar no Enem e tudo, é um desespero. Terror. Ou física ou química. Reza a lenda que quem gosta de física não é bom de química, que cada um tem uma coisa próxima. Mas as pessoas, elas são boas em uma coisa ou em outra? Tem. Porque tem uns que não são bons em nenhum dos dois. Não, a física, se você não foi bom na química, você é bom na física. Pode saber. O que acontece é o seguinte, como fazer para, estamos falando aí nos meninos, jogadores, etc. e tal, e atualmente o ministro da Ciência lá, o astronauta, está fazendo uma luta muito grande, não é? Nós vamos ver que a nossa própria universidade, com o Museu da Ciência, está levando os meninos para discutir ciência. O museu é belíssimo e o trabalho de escolas e tudo funciona. Como fazer para que fique mais palatável para esses meninos essa química? Ah, sim. Então, Zé, como assim? Eu sou professora, eu também sou professora de bases físicas. Então você tem as duas? Isso, é o primeiro período eu dou a aula de bases físicas, né? E depois, no quarto período, eu dou química. Maravilha. E realmente, todas as duas disciplinas, os alunos chegam com muito medo, né? Eles chegam com um certo medo, porque é o seguinte, hoje em dia, nós não podemos seguir o que era feito antigamente, né? Antigamente, o que acontecia? Quando eu fiz o ensino médio, né, eu tinha que decorar todos os elementos químicos da tabela periódica. Então, isso mesmo. É muito complicado, porque eles ficam com esse medo, que eles acham assim, eu vou chegar lá, a Tati vai dar aula de tabela periódica, e eu vou ter que saber a posição de todos os elementos químicos, aonde que está, qual que é o número atômico, decorar todos os 118 elementos químicos da tabela periódica. Isso assim, não tem cabimento, né? E aí, então, o que a gente faz? O que eu faço, né? E o que lá na Estácio nós fazemos? Primeiro, a gente tenta mudar um pouco a metodologia, né? A gente tem um laboratório de química, né? Que nós colocamos em torno de 30 alunos por vez, porque não pode levar 50 alunos dentro de um laboratório, fica muito perigoso, né? E também eles não aprendem. Então a gente faz alguns grupos, né? Eu faço uns grupinhos de 3 pessoas, para um ajudar o outro, né? E eu tento levar, eu tento assim, na sala de aula, né? Eu não faço eles decorarem nada, inclusive eu até forneço até equações, às vezes, quando a gente precisa, né, quando eles precisam, para eles não decorarem, porque eles vão esquecer depois. E a tabela periódica, eu falo com eles, ela coloca na parede, cola ela, sem decorar, mas observa o que está acontecendo, né? Tenta pensar por que um elemento ele tem propriedades químicas semelhantes ao outro. Brincar. Eu faço isso. Na sala de aula, eu brinco com meus alunos. Mas o curioso é que você está fazendo isso na universidade e o momento que isso deveria ter sido feito era lá atrás. Sim. Só que aí a forma de ensino às vezes é tão maçante que o aluno ele pega um trauma sobre as disciplinas. Então ele nem vai optar por nada que esteja próximo de química, física, matemática, vai para humanas. Isso. E aí às vezes pode até minar um talento, possível talento, Sim. porque não soube lidar.
E você está fazendo isso na universidade. E nós, assim, porque assim, muitos alunos, não são poucos não, né? São muitos que têm muita dificuldade mesmo. Então, eu tento trabalhar, levar assim, reações químicas que acontecem no dia a dia. Laboratório, a gente trabalha com os reagentes químicos, né? Industriais, a gente compra os reagentes, mas eu tento levar também, vamos supor, vou lá na farmácia, compro o permanganato de potássio, uma água oxigenada, um vinagre, e tento mostrar para eles a reação, porque eles gostam de ver, né? Porque a química, a gente trabalha com elemento químico, é microscópico, né? Então, a gente tem que tentar levar para o macroscópico, né? Tentar mostrar para eles a mudança de cor, que a mudança de cor daquela reação está acontecendo uma reação química, está transformando em outra substância, né? Então, isso é muito importante. Eles ficam assim, eles adoram, né? É uma reação que libera energia, altamente energética. Então, essas coisas a gente tem que tentar fazer. Ele consegue visualizar aquilo na visualizar. prática, né? Ver aquilo acontecer. As reações que os alunos gostam, daquelas reações que produzem a cerveja. Ah, sim. Eles chegam a gostar também? Olha, você chega a levar na... Nossa, como é que você sabe que eu faço cerveja? Pois é, eu vou pedir para você só aguardar esse segredo mais um pouquinho. Sim. A gente vai para o último intervalo do programa de hoje e já voltamos.